Muito boa noite. Cumprimentar nosso presidente Maria Regina, em seu nome e todos os demais representantes de entidades aqui nominados, meu candidato a vice-governador, Udo Deller, bem conhecido aqui dessa cidade, e agradecer a oportunidade de nós virmos aqui conversar um pouquinho com vocês. É impossível vir aqui e também não fazer, para quem está em mandato, né, está em exercício do cargo, não fazer um pequeno resumo, pelo menos, do que a gente tem feito no estado de Santa Catarina, porque eu tenho uma pesquisa que diz que 90% dos catarinenses não conhecem efetivamente os avanços do nosso governo nas diversas áreas. E para que haja desenvolvimento efetivo na região, como é o caso de mais de 1 bilhão de investimentos que nós temos aqui na região de Joinville, e proposta inclusive de investimentos com o Plano 1000, que eu ouvia o prefeito Adriano mencionar aqui, que é um compromisso que se quer que os demais candidatos mantenham, que é uma política nossa, uma política do nosso governo, de descentralizar recursos, sem olhar a bandeira político-partidária, olhar onde as pessoas vivem. Então, por isso, mais de 600 milhões de reais de investimento no Plano 1000 para a cidade de Joinville, por exemplo, e tantas outras que já estão executando seus planos. Nós assumimos um governo em 2018 com uma bandeira, eu fui eleito com a ajuda do presidente Bolsonaro em 2018, e 3 bandeiras nós assumimos, que era mais Brasil, menos Brasília, os senhores se lembram, combate à corrupção e a diminuição do tamanho do Estado, do Brasil como um todo, a diminuição da máquina pública. E eu fui absolutamente coerente e leal a essas 3 promessas que nós fizemos ao povo de Santa Catarina. Nós efetivamente fizemos políticas de descentralização, como a política hospitalar catarinense, que pega 173 hospitais, outro tema que eu ouvi o prefeito falando aqui agora, como a questão do Hospital São José aqui de Joinville. E antes os hospitais era pela cor dos olhos, recebiam recursos do Estado, mas de forma não por meritocracia. Hoje a gente tem uma política, oferta serviços à sociedade, os recursos chegam, podendo receber até 2 milhões por mês no hospital de porte 6. Isso a gente, da mesma forma como o Plano 1000 também não olha bandeiras político-partidárias e coloca dinheiro nas cidades. A gente efetivamente fez o Mais Brasil, menos Brasília, com essas políticas de descentralização. Multiplicamos de 3 mil para 60 mil alunos do Uniedu, investimentos no ensino superior. Criamos coisas novas, como Bolsa Estudante, enfim. A nossa administração tem o orçamento de maior sensibilidade social da história do nosso Estado. Multiplicamos por 6 os investimentos de infraestrutura, especialmente de revitalização e manutenção rodoviária, se compararmos com os 8 anos do governo anterior. E assim fizemos, o dinheiro chegando nas cidades onde as pessoas vivem. No quesito combate à corrupção, que era a nossa segunda bandeira de 2018, nós efetivamente fizemos. Com revisão de contratos, a gente conseguiu fazer com que o Santa Catarina economizasse 505 milhões de reais todos os anos. Se a gente fizer a conta dos últimos 4 anos, 3 anos e meio, 4 anos, nós já ultrapassamos 2 bilhões de economia. As pessoas perguntam como que o Estado tem dinheiro para investir sem aumentar R$1 de tributo, que é um dos nossos compromissos assumidos na eleição e realmente efetivamente feitos, inclusive diminuindo tributos, antes mesmo da lei federal determinar a diminuição do ICMS sobre a gasolina e o óleo diesel. Nós já fizemos isso em outubro do ano passado. Nós vamos reduzir uma arrecadação de 5 bilhões, mas o Estado de Santa Catarina, saneado como está, com a diminuição do tamanho da máquina, a gente consegue superar essa perda de arrecadação. Então, efetivamente, e o que é a revisão de contratos? Em 2017 e 2018, nós comprarmos oxigênio, por exemplo, para os hospitais, e pagar 24 milhões, e nós entrarmos em 2019 e pagarmos 12 milhões a mesma quantidade. Fizemos isso em vários contratos, dentre eles até do sistema prisional, que foi citado aqui. Um único contrato reduziu de 100 milhões para 50 milhões por ano. Um único contrato do sistema prisional. Então, nesse sentido, a gente também combateu a corrupção. Esse combate à corrupção é uma corrupção que o cidadão comum não conseguia enxergar, nem sequer os órgãos de controle conseguiam enxergar. Só quem está dentro da máquina pública para combater. Então, talvez a nossa maior obra do nosso governo seja efetivamente a obra da integridade. E, por último, a diminuição do tamanho do Estado. Nós diminuímos efetivamente o Estado e 2.054 cargos comissionados e funções gratificadas, extinguimos as secretarias de desenvolvimento regional, que não atendiam mais o seu objetivo, e colocamos esse dinheiro efetivamente nas cidades. E aí a gente começou a transformar
alguns cenários. O primeiro foi, pela primeira vez na história, aplicar o mínimo constitucional em educação. E isso é investir também aqui na região, porque nós temos 1.064 escolas em Santa Catarina, e dentre elas várias aqui, e nós fizemos um investimento de 7,7 bilhões de reais na educação, com um salário mínimo de R$5.000, uma remuneração mínima de R$5.000, histórica para os professores de Santa Catarina, muito acima da média do piso nacional. Pela primeira vez na história, nós estabelecemos um Bolsa Estudante para o ensino médio, que também hoje recebe quase R$600 por mês, R$568 por mês, precisamente, R$2.650 por ano, 6.000, né? Na verdade, e 6.650 para o aluno de ensino médio que não tem condição de se manter na escola e teria que trabalhar. Tem alunos desses hoje que efetivamente estão mantendo as suas famílias, até aluguéis, e se alimentando do Bolsa Estudante. 57.060 famílias catarinenses. E assim muita coisa nova na educação, como as novas trilhas do ensino médio, que estão começando a surgir seus efeitos agora, investimentos na educação que capacita os nossos alunos para o mercado de trabalho, né, profissionalizante. Nós estamos ampliando de 15.000 para 45.000 vagas a educação profissionalizante e, ao mesmo tempo, fazendo com o Sistema S uma nova parceria que vai ampliar ainda mais esse número de vagas. Entra 21 em Blumenau, enfim, uma série de investimentos. Pela primeira vez, enfrentamos a pobreza menstrual das nossas alunas da educação estadual. Os professores receberam um laptop para levar para casa, enfim, um governo incomparável. Quando a gente investe, por exemplo, na infraestrutura da segurança pública, os senhores vão pagar, porque é os senhores que pagam os empréstimos. Nós já pagamos 7 bilhões no nosso mandato de dívidas do Estado de Santa Catarina. Os senhores vão pagar os investimentos do governo anterior, do governo Colombo, em segurança pública até 2035, 300 milhões em 8 anos. E os coletes balísticos já foram para o lixo, que só duram 5 anos, as viaturas estão ficando velhas. Nós estamos investindo mais com recursos próprios dos catarinenses. E com recursos próprios dos catarinenses, estamos fazendo a BR-280 aqui, na região de Guaramirim. Com recursos próprios dos catarinenses, estamos investindo 465 milhões de reais na 470, também na 280 no trecho federal. Os investimentos do Estado, assim, nós já fizemos. Na 285, no extremo sul de Santa Catarina, 15 milhões. E também na BR-163, fazendo concreto novo, 100 milhões de reais. Eu diria que é um governo incomparável, pena que eu só tenho 2 minutos. A gente poderia falar de outras coisas que a gente avançou. Aqui na região, além dos 600 milhões, a maior cidade do estado não tinha sequer um acesso duplicado, Udo. Então, a gente terminou o acesso industrial de Joinville, estamos fazendo agora a conexão, né, com o viaduto, enfim, estamos fazendo obras esperadas há décadas aqui nessa região. E é por isso que o nosso governo tem que continuar, né? Se a gente pensar, além dos investimentos nos municípios, foram mais de 6 bilhões de reais. E essa conta, gravem bem os senhores, por favor, 6 bilhões de reais é o nosso Mais Brasil, Menos Brasília. São transferências voluntárias ao município. Não é o fundo de participação do município, a parcela que o município recebe do ICMS. E o que significa dizer isso? Que além dos municípios passarem a ter recebido mais, porque nós temos uma política tributária justa, que trata todos igualmente, eu vou lhes dar um exemplo. Nós tínhamos 4 empresas de aviação que voavam em Santa Catarina, a Azul, a Gol, a Latam e a Avianca, e uma não sabia quanto a outra pagava de ICMS. Uma pagava 17, outra pagava 12, outra pagava 7, e a outra, de forma escondida, pagava 3,4%. O querosene sobre os custos da operação de aviação corresponde a 40% de uma operação de uma empresa dessa, de todo o custo de uma empresa dessa. Então, a gente deu transparência e a gente fez o quê? Fazer com que quem voa em mais de 6 aeroportos paga só 7% de ICMS. Quem não voa em mais de 6 aeroportos vai começar a pagar mais. Ou seja, na medida em que você está presente atendendo ao cidadão, você paga menos ICMS. E a gente trabalha com uma linha, eu disse que eu fui colaborativo com o governo federal em vários aspectos, mas, ao mesmo tempo, Santa Catarina precisa de um governador independente, que brigue pelo nosso Estado, como foi o caso quando judicializamos no STF uma ação contra o governo federal para manter em Navegantes a pista de voo, né, de transporte de cargas, obviamente, que o Ministério entendeu que não precisava ficar aqui, que podia ir para o Paraná. Então, nós defendemos o catarinense, o empresariado catarinense, e assim agradecer a parceria que essa entidade teve no combate à pandemia.
e certamente os senhores são a força trabalhadora de Santa Catarina que faz o nosso estado ser o melhor estado do Brasil.